Pronto. Boa tarde, presidente, os demais. Só anunciando que a nossa reunião está sendo gravada, tá certo? Presidente? Ok, então, gente, boa tarde a vocês tudinho, mais uma vez. Essa reunião foi chamada de forma rápida, tranquila, para a gente poder deliberar, porque muitas vezes a gente acerta algumas coisas lá nas câmaras e comissões e coloca lá no grupo e depois as pessoas ficam fazendo, às vezes, críticas assim, ferrenhas. Então, para a gente evitar esses ruídos, por isso nós chamamos essa reunião para quê? É porque nós temos até o dia 8 para realizar qualquer evento presencial, certo? E aí o Natan está aí, ele sabe, porque para poder instrumentalizar o processo, né, tem que ser antes, e a nossa deliberação, o nosso calendário, é que a nossa, quando eu digo dezembro, estou falando de dezembro, viu? Estava previsto para 17 e 18, estão previstos para 17 e 18 de dezembro. Em virtude do calendário financeiro da CEPLAG, e a CESA financeiramente é subordinada da CEPLAG, precisa a gente tomar uma decisão para que não venha prejudicar o andamento das reuniões do Pleno. Então, para a gente realizar ela 17 e 18, só existe uma possibilidade, virtual, né? E aí, sérias críticas e tal, e por isso que a gente chamou, propondo para que nós nos antecipemos à reunião de dezembro, para que possamos fazer no modo presencial. E aí eu vou deixar aqui com o Natan para ele explicitar todas as coisas que são necessárias e para a gente poder encaminhar para a deliberação. Vai lá, Natan. Pronto, boa tarde a todos, presidente, coordenadores, conselheiros, secretária executiva. Conforme a resolução do CONGEF, pessoal, número 16 de 2025, existem alguns fluxos referentes às datas limites. Para a realização de eventos presenciais, a gente só tem até a data 8 de dezembro. Por quê? Porque precisa passar por todo o trâmite no financeiro da CESA para que haja todo o empenho para pagamento, liquidação, atesto para o pagamento da despesa no dia 11 de dezembro já está liquidada e paga. Então, como foi bem falado pelo nosso presidente, para a realização de eventos presenciais, a gente pode realizar até a data do dia 8, até porque terá que ser assinado o atesto para todo encaminhamento de liquidação e pagamento e transmissões das parcelas, SGP-SIAP. E caso aconteça fora desse período, como foi falado, só se fizermos alguma reunião virtual, que é como nosso presidente. Como será a nossa última reunião do ano, o ideal é que seja realizada presencial. E para que todo esse trâmite, para comprovação, prestação de contas, seja tudo realizado para o financeiro liquidar até o dia 11 de dezembro, o prazo limite que nós temos é o dia 8. Então, na realidade, é mais para comunicar esse prazo. Ok, pessoal? Boa tarde. Natan, uma perguntinha, Natan, aqui, porque como ele tem até o dia 11 para fazer o atesto, então 7 é domingo, aí nós temos o primeiro dia útil depois... uma segunda-feira, que é dia 8, né? Aí, esse fluxo, presidente, é porque, assim, após a nossa reunião, a gente tem que executar, realizar a nossa prestação de contas, que é a comprovação, certo. Porque o processo, na realidade, já está aberto. Os processos têm que ser abertos até o dia 17 de novembro, que no caso é a segunda-feira. O processo eu já instrumentalizei, já abri o processo com a data 18 e 19 de dezembro. E aí eles nos encaminharam o despacho com essa devolutiva, informando que o prazo limite que nós temos para realizar presencial seria dia 8, que é uma segunda-feira. Certo. Então, segunda-feira é um negócio meio complicado, né? Aí nós temos dia útil. A primeira semana de dezembro começa numa segunda-feira, primeiro, aí terça 2, quarta 3, quinta 4, sexta 5. Aí 6 e 7, sábado e domingo,
8 é uma segunda-feira. Então, nesses termos aqui, qual seria o melhor dia para a gente realizar? Primeiro, saber se os conselheiros têm acordo que nós antecipemos, né, a reunião de dezembro do Pleno. É a primeira coisa, né? Se há acordo. Aí, presidente. A segunda, qual é o dia? Quais são os dias, né? Isso. Pode dizer, Natan. Pronto. Na realidade, pessoal, são uma série de fatores que envolvem, né? Porque para os conselheiros estarem presentes, existe toda a logística. A emissão de passagem terrestre, existe o processo de pagamento de diárias, né? Aí, processo de alimentação. Então, assim, são vários fatores. Nós temos até o dia 17 já para enviar todos esses processos. Então, o que eu vou poder fazer, Nairo, Thalita, após esse prazo, é fazer uma juntada no processo da prestação de contas, porque no dia 11 é o prazo limite, de acordo com o COGEF, que a CESA tem para empenhar o pagamento e liquidar. Então, são 3 situações, né? A nossa reunião do dia 8, ela vai ter um impacto tanto nas passagens terrestres, que é a locomoção dos conselheiros, como também pagamento de diárias. E o pagamento da alimentação, que só vai ser feito o atesto após a realização do evento. Se o evento for realizado dia 8, o secretário vai assinar o atesto no dia 8, para poder correr esse fluxo para ser pago até o dia 11 de dezembro. Pode falar, presidente. Quando eu estou falando aqui, 8 é uma segunda-feira, né? É uma segunda-feira. E eu vejo assim, muito complicado a reunião começar na segunda-feira, né? Que é o prazo limite. E aí, 7 é domingo, voltando para o dia 1º. 7 é domingo, 6 é sábado. Aí nós temos entre terça e quinta-feira de dia úteis da primeira semana de dezembro, é o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 5. 6 é sábado, 7 é domingo, 8 é segunda. Então, se a gente perceber aí, o dia 8 vai ficar muito complicado a gente fazer essa reunião no dia 8. Como sugestão, presidente, como as reuniões do Pleno sempre são 2 dias, poderia fazer dia 4 e dia 5, que seria uma quinta e uma sexta-feira. Mas, claro, isso é uma sugestão, quem vai decidir... Não, tranquilo, é isso que eu estou te perguntando. E reforçando também, gente, desculpa interromper, presidente, que a gente tem um evento no dia 2 de dezembro aqui, né? Pronto. No dezembro vermelho. Da dezembro vermelho, né? Perfeito, obrigado. Perfeito. Ei, desculpa aí, se não levantei a mão não, mas já que vai ser o seminário é dia 2, essa reunião não poderia ser 3 e 4, porque aí eu já aproveitava quem estava em Fortaleza, né? Perfeito. Perfeito. A gente quer unir, como diz o Ives, a fome com a vontade de comer. Eu acho que é por aí o caminho. Então é o seguinte, gente. Presidente, eu levantei minha mão, tá? Boa tarde, gente. Diga isso, Eli. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas conselheiros. Eu só gostaria de entender, assim, pela logística, só para entender, aí me desculpa, eu não entendi essa questão, eu estava ouvindo a explicação do Natan, mas, assim, eu vi que tem toda uma questão que tem que fazer os empenhos nos dias, nas datas, ok, mas aí, assim, minha dúvida, e esses empenhos, eles não podem ser feitos, e a gente ter nossa reunião depois, como a gente sempre teve, não, a nossa reunião, que inclusive eu lembro que a gente sempre tinha a questão de alimentação, que não ia ter, e eu lembro que a gente acabou em acordo, né, de ter a reunião sem alimentação. Então, essa seria a minha dúvida. Todos esses empenhos que tem que ser feito, que tem que finalizar, eles não podem ser feitos nos prazos que devem ser. E a reunião acontecer no calendário previsto, já que tem que acontecer, porque, assim, o calendário, ele existe para ser seguido. Aí, me desculpa, só preciso entender, assim, porque se vai ficar acontecendo essa questão de, no final do ano, ter esse problema, então é uma forma de se rever,
posteriormente, depois, talvez, esse calendário, porque o calendário existe, é para ser cumprido, e então essa seria a minha dúvida, presidente, assim, para que eu entenda realmente essa questão. Por que não pode ser feito, os trâmites que tem que ser feito, e a reunião acontecer como está no calendário regimentalmente. Era essa a minha dúvida, para que eu entenda melhor. Tá bom, presidente? Obrigada. Tá bom, vou só falar aqui um instantinho, para poder as pessoas compreenderem. A reunião ordinária. Eu queria falar, mas não estou sabendo levantar a 17 e mão. 18. 17 e 18. 17 e 18, certo? 17 e 18. Para ela acontecer 17 e 18, só existe uma possibilidade. É virtual. Virtual. Não tem condição de ser presencial. Por isso que nós chamamos aqui para poder a gente deliberar uma proposta de antecipação da reunião de dezembro. Porque todo e qualquer processo, o Natan já colocou isso, nós temos que fechar, como foi o caso, por exemplo, do dezembro vermelho, já está tudo instrumentalizado, tudo para o dia 2 de dezembro. Porque tem até o dia 17, na próxima semana, para instrumentalizar todos os processos, os eventos que irão acontecer. E só podem ter o atesto do pagador, tá certo? Ele só pode atestar a despesa assinada lá, o Natan colocou, dia 11, tá certo? Então, é preciso para que o nosso evento, a nossa reunião, tenha direito, tenha recurso para pagar, recurso não, tenha legalidade dentro do prazo para pagar diária, para pagar a alimentação, passagem terrestre. Nós temos o prazo até o dia 8 para realizar. E para fechar o processo, nós temos até o dia 17 de novembro. Então, é isso, e aí nós temos que nos acostumar com isso. Os prazos financeiros da CEPLAG no mês de dezembro eles são muito curtos, tá certo? São curtos. E o janeiro, as pessoas já se prepararam, quem for ficar para o próximo, próximo pleno, na próxima biênio. Janeiro, a reunião é virtual, e no segundo semestre, por conta do período eleitoral, vão ter 3 meses que a reunião vai ser virtual também, para a gente ir logo se adequando. E aí a Gorete levantou a mão para ela explicar aqui. A Edilza, presidente, levantou primeiro. Ela fala e pode ser que seja do meu tiro com o PEC, pode ser? Pode. Bem, gente, boa tarde a todos e a todos. Senhor presidente, eu queria, assim, até pedir desculpa no meu posicionamento, mas não dá para mim entender, ouvir toda a sua explicação. Por que que isso só está acontecendo no seu mandato? Porque lá deve estar escrito que até data tal, o calendário das nossas reuniões são fixos. São fixos. Nunca existiu isso de financeiro, quando chegar a reunião de dezembro, mudar de data. Por que que agora, só depois que esse financeiro assumiu, é que tudo tem que ser mudado de data, senão o orçamento não vai até lá? Não pode se empenhar isso até essa data? Sinceramente, eu digo particularmente, nem sou a favor de dezembro ser reunião online, nem sou a favor de dezembro antecipar a data. Eu acho, no meu ponto de vista, que isso era uma pauta para que fosse questionado presencial a nossa reunião,
de novembro está bem aí em cima. Então, lá a gente questionaria, porque uma reunião presencial, primeiro, eu, além de não gostar dessas reuniões presenciais, online, eu não entra na minha cabeça, porque isso só agora, nos últimos mandatos, nem no mandato anterior, que foi um mandato altamente complicado, o financeiro não se posicionou dizendo que tinha que ser antecipada a reunião de dezembro. Então, assim, quem quiser entender, entenda, quem quiser engolir, engula, mas eu nem entendo e nem engulo. Eu só queria contribuir que a resolução do COGEF número 16 foi datada no dia 17 de outubro. Então, a partir dessa resolução que vem do COGEF, cada ano tem uma data diferenciada. Para esse ano de 2025, a data limite que nós temos para tramitação, conselheira Adilson, de parcelas, transmissão, liquidação, a gente tem até o dia 11 para o financeiro fazer toda essa transmissão e todo esse pagamento. Por isso que, assim, eu não posso comparar com as datas do ano de 2024, porque isso é âmbito estadual, não é assim, o Conselho Estadual que está determinando essas datas. Se a senhora quiser assim, solicitar, a resolução está disponível para todos, com essas datas de transmissão de pagamento, com data de liquidação e com data do empenho total para pagamento. É tanto que, até referente às diárias, os conselheiros que serão pagos para essa reunião, exemplo, que vão se comprometer para virem para a reunião no dia 8. Caso aconteça algum imprevisto, vão ter que fazer aquele mesmo trâmite de devolução pelo DAI, né, de pagamento. Isso não está incluso só a nossa reunião. É como eu disse, são vários fatores que vão influenciar, como processo de compra de emissão de passagens, pagamento de diárias e pagamento de alimentações. São essas 3 despesas que nós temos que estar já com essas liquidações e execuções até o dia 8. Gorete? Bom, ouvindo aí vocês, quem é ordenador de despesa aqui no Conselho Estadual, ultimamente tem sido só eu, até porque a CEPLAG só quer quem tem nomeação. Eu fico muito preocupada, presidente e conselheiros, a gente está assinando sem ocorrer o evento. Eu, como servidora, eu preciso me resguardar. Entendo e compartilho com todos os conselheiros esse momento, entendo a angústia e de quererem estar conosco, né, presencialmente. Mas, infelizmente, regras elas foram feitas para serem seguidas e serem respeitadas. Isso vem da CEPLAG, vem do gabinete, acima da gente. Nós precisamos entendermos que essa situação, ela está sendo feita não só para o Conselho Estadual, acredito que tem sido para a SES e para o Estado todo, porque eu perguntei também, eu tive esse cuidado de não ser pega de surpresa, como eu fui na época do Dezembro Vermelho, dos eventos da gente. Então, todos os órgãos aqui da SESA e do Estado do Ceará têm que cumprir isso. Anteriormente, a gente fechava o ano financeiro no dia 31 de dezembro. Muitas vezes, ex-conselheira que era do financeiro do CESAL, o pessoal daqui do financeiro, ali com a Ilma, ficavam, às vezes, a passagem do ano, praticamente, aqui dentro da CESA, trabalhando para que não ficasse restos a pagar. Daí, de muita reclamação, inclusive de trabalhadores, foi se repensando essas mudanças desses calendários. Infelizmente, nós temos esse calendário agora, de fechar nesse período. Não é porque nós queremos, ao contrário, a gente quer estar com vocês, a gente realizar nossas confraternizações, que já começa agora a partir de 1º de dezembro, tem empresa que já está fazendo agora a partir do dia 20 de novembro. Eu conversei, inclusive, com outros secretários para saber se havia essa possibilidade da gente fazer, e, posteriormente,
a gente não consegue, porque como é que vai se pagar, conforme aí o Natan e o presidente explicou, as diárias de vocês? Já houve período que foi pago a diária com antecedência e nós sofremos muito com a prestação de conta, porque imprevistos acontecem. Vocês estão aqui, estão tranquilos, mas há um imprevisto na família, há um imprevisto no emprego, há um imprevisto na própria vida de vocês, e vocês não podem comparecer. Aí vem todo aquele processo de burocracia para devolver o recurso do Estado. Então, pensando também em vocês, que a gente está tentando aqui socializar com vocês. Mas eu sempre falo, a decisão é de vocês. Essa decisão é uma decisão coletiva. Mas aí eu também penso que tem que ser baseado com muita responsabilidade, porque tem servidor que está assinando documento. E apesar de toda a facilidade que a CESA procura dar para o CESAL, essa não é uma demanda especificamente da CESA, do gabinete. E aqui não há nenhuma defesa e nenhum gestor, mas sim da própria CEPLAG para otimizar esses pagamentos. Muito obrigada, presidente, conselheiros e conselheiras e técnicos que me ouviram. Obrigada, doutora. Em seguida, a senhora Francisca Gregório e depois o senhor Geraldo. Senhora Francisca? Senhora Francisca, a senhora. Não, eu já me senti contemplado com a fala do presidente, né, a explicação dele muito bem dada, e assim, realmente, e a Gorete também, a doutora Gorete deixou bem claro, né, eu até já ia falar o que a companheira Selênia tinha falado, eu ia colocar esse posicionamento, né, que a gente já vai estar dia 2, e que aproveitaria quarta e quinta, faria a reunião do pleno, mas é claro, né, a decisão é de todos. Para mim, se assim for, será ótimo. E o dia que for também, dependendo da opinião de todos os colegas, eu estou a acatar. Muito obrigada. Boa tarde para todos. Conselheiro Geraldo, sua vez. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu fui contemplado com as palavras dos que me antecederam, mas, como sugestão, daria nossas últimas reuniões no dia 4 e no dia 5. Conselheiro José Euclides, pode falar. Pronto. Boa tarde para tudinho. Dizer, presidente, e dizer os conselheiros que eu estou aí acompanhando, e minha sugestão como orçamento é a seguinte, seguir o que a César está colocando, a responsabilidade da doutora Gorete, certo? Que finança não é brincadeira, traz aí a responsabilidade, né? Traz aí a responsabilidade de quem comanda essa pasta, né? E a sugestão é, se por acaso os conselheiros do interior se sentir contemplado, já fazer o movimento de trazer essa documentação e sua aprovação e sua, no caso, já para essa reunião do dia 17 e 18, já fomentar essa documentação que tem que vir com o NAIO para poder agilizar, porque mexer com conta é difícil, gente. Errar um número é terrível. Errar uma planilha é terrível. Então, mas não pode trabalhar no limite. Orçamento se trabalha no limite que se deixa preocupado, né? Então, eu queria só fortalecer a doutora Gorete, fortalecer o pleno, e ser solidário com todos, e dizer que os conselheiros do interior, que tem a pauta, que é para vocês, no caso, que eu sou aqui da capital, mas que eu sou solidário a todos, que já faz um movimento já, assim, se aceitarem, já vem para a reunião do 17,
já traz as informações da mudança de data, não, confirmação de presença e a movimentação de documentação para poder fechar. Não tem como, porque não é o CESAL. O CESAL é o complemento do orçamento, né? Mas ele tem sua autonomia de fazer as coisas direito. Não, a sua autonomia e sua responsabilidade de fazer as coisas direito. Agora, a sugestão é não deixar tudo para o último dia, que mexer com o número é ruim. Errou uma planilha, é difícil. Eu sou solidário aos meninos e que estou aí votando com a mesa, viu, gente? Porque eu sei que é orçamento. Orçamento, mexer com o número é na paciência e pedir a compreensão dos conselheiros aí do interior e, se aceitarem, já faça esse movimento de documentação. Já logo a partir do dia 17, já emenda para a reunião do mês de dezembro. Tá certo? O presidente da certo mesa, tá certo, Naio, e doutora Gorete, tá certo? E só um aviso, presidente. Perdão, é porque eu preciso passar, porque passou pelo pleno, é só para informar que, como nós já ia fazer uma reunião com a Canoas em relação àquela experimentação da PEI, não é necessário que o Zé de Assis achou, o coordenador do Canoas achou que estava tudo ok, aí só para poder deixar aí esclarecido que a nossa pauta segue integral, devido a não ter a necessidade de Canoas fazer a reunião conjunta em relação àquele incremento. Viu, presidente e todos os presentes, que é da comissão da CETOeste, só para poder fortalecer, para não chegar no dia dado pleno e falar que não estava sabendo, mas já foi consensuado a fala entre eu e Zé de Assis, coordenadores da Canoa e CETOeste, tá certo? Que era só esse esclarecimento que a gente precisava, tá bom? Obrigado pelo momento, pelo espaço, pela fala. Obrigada, senhor José Euclides. Presidente, não tem mais ninguém com mãozinha levantada, tá? Presidente? Deixa eu falar. Oi. Pronto. Ah, tá. Ó, então é o seguinte. Eles, as justificativas já foram colocadas aqui. Nós não temos governabilidade sobre a gestão financeira do Estado do Ceará, é a CEPLAG, né? E isso ocorre independente de quem seja o pleno, seja o presidente, seja a mesa diretora. Nós não temos governabilidade de dizer qual é a data limite. Então, existe duas propostas aqui para a gente deliberar. Primeiro, a primeira que precede é se o pleno tem acordo, o pleno aqui presente, os conselheiros aqui presentes, tem acordo em antecipar a reunião do pleno. Certo? E aí o resto é o desdobramento para a gente poder concluir, tá certo? Então, gostaria de saber se o pleno está esclarecido para tomar essa decisão. Por que a gente trouxe para cá? Porque se a gente tivesse tomado essa decisão no dia das reuniões, na reunião das câmaras e comissões, a gente estava sendo bombardeado de crítica e dizer que a gente estava tomando a decisão sem consultar o pleno. Então, por isso que a gente trouxe isso para cá. Então, se o pleno é de acordo, aí a gente encaminha que aqueles que são de acordo se manifeste aí favorável ou não, né, que aí a decisão é livre de cada um, se é de acordo. Aquele que tiver dificuldade de votar no chat pode explicitar aí o seu voto. Então, encaminhando. Os conselheiros e conselheiras que são favoráveis à antecipação do pleno de dezembro, por favor, se manifestar no chat ou verbalizar seu voto.
Um minuto aí para todos. Estou a favor. Estou com a mesa. Socorro. Sou a favor, presidente. Eu sou a favor. Sou a favor, presidente. Eu sou a favor, Celene. Sou favorável, senhor presidente. Euclides já falou aí que é favorável, viu, Euclides? Oi, começou a reunião, gente? Tá, regime de votação. Eu tô aqui, entrei, mas eu tô na estrada, viu? Se cair, já sabe, é por isso. Lu, deu um minuto. Como é que foi aí, Lu? Tuane e demais. Presidente, todos. Desculpa, Lu. Pode falar, Lu. Bom, aqui na minha contagem, a gente tem 10 favoráveis, aí eu não contei o que as pessoas falaram aí na presencial, Tuane, sem ser no chat. Pronto, como a gente A teve Celene votou favorável, ela colocou o voto cerca de dela. 5 votos, isso. A gente teve só O um Euclides voto colocou contrário, favorável, da presidente, conselheira Euclides. Edilda. Tá. E aí, eu perguntei voto favorável. E alguém contrário? Teve um voto contrário. Isso, um voto contrário. Presidente, eu queria só dar um informe. E uma desculpa, Natan, e Só um uma instante. abstenção da conselheira Só um Sueli. Beleza. Um voto Tem contrário, alguma uma abstenção, abstenção? os outros. Conselheira Sueli foi em abstenção. Um voto contrário, Tá, ok. uma abstenção e os outros foram favoráveis. Então, aprovado a alteração da data da reunião do Pleno de dezembro. Bom, nesse sentido, agora vem o desdobramento. E aí, Natan, você quer dar a informação Bom, agora, Natan? Pronto. Beleza. Queria que fosse definida uma data, presidente, como tá todos os participantes, que até amanhã, às 17 horas, os conselheiros confirmarem a presença, que vão confirmar a presença para a reunião no dia 3, que é o evento o vermelho, né? Como é o nome dia 2, que é o Dezembro vermelho. Dezembro vermelho. E a reunião do Pleno 3 e 4, os que vão necessitar de passagem terrestre e que são elegíveis a pagamento de diárias, que são os conselheiros que vêm dos municípios, que confirme até amanhã, até às 17 horas, para que eu possa instrumentalizar o processo com a necessidade de cada um, tanto para emissão de passagens, para a gente fazer essas emissões até na segunda-feira, e já enviar para o e-mail de cada um deles, como também a abertura desse processo, porque o que eu vou fazer a partir do dia 17 será só a prestação de contas, fazer uma juntada no processo com a presença deles na reunião do dia 3, 4 e 5. Lembrando que amanhã nós vamos estar no Congresso da OAB, lembra? Sim. Então, eles mandam amanhã e você organiza tudo na segunda, tá? Para que não haja informação. Obrigado, Natan. Obrigado, doutora Gorete. E os técnicos. E aí o seguinte. Senhor presidente, Celene... Senhor presidente, o Natan falou 3, 4 e 5.
E, na realidade, o seminário é 2. Então, É se 2, for 3 e ver, 4. isso, era só para contribuir. Obrigado, Pronto, Selene. obrigado, Selene. Então, a Selene deu uma ideia excelente. Se nós temos o seminário Dezembro Vermelho no dia 2, que é uma terça-feira, e a gente emendaria a reunião do Pleno 3 e 4. Então, os conselheiros que se inscreveram para o seminário Dezembro Vermelho, uma parceria do CESAL com a RNP e demais entidades, tá certo? A gente prestigiar e participar desse evento que requer da gente uma participação efetiva. Então, para que fique claro, esse pleno aqui é de acordo que façamos o pleno de dezembro presencial nos dias 3 e 4, favor se manifestar aqui no chat ou pode verbalizar, até para a gente ficar gravado aqui a decisão. De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. De acordo, Senhor presidente. Geral, de acordo. Seu presidente, antes que eu caia de área de novo, sou de acordo. Leva o pirão. Tem alguém contrário? Nenhum voto contrário, presidente. Nem abstenção. Todos a favor. Todos a favor. Então, aprovado que a reunião do Pleno de dezembro será nos dias 3 e 4, né, logo após o seminário do Dezembro Vermelho. Então, aprovado, gente. São 14h51, tá certo? Concluímos a pauta, foi especificamente para poder dar legitimidade à nossa deliberação, tá certo? Então, quem decidiu aqui foi o pleno do CESAL, não foi a Secretaria Executiva, não foram os técnicos, nem a mesa diretora, foi o pleno reunido nessa reunião virtual. Nesse sentido, quero agradecer aqui a todos e todas, né, e você, Tudinho, pela ter atendido ao nosso pedido, tá certo? Obrigadão. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Obrigada, presidente. Tchau, pessoal. Porque eu entrei a tempo. Tchau, tchau. Boa tarde. Lembrando aí do chamamento aí do Natan, né? Pessoal, tem que ir até amanhã, viu? Até amanhã. Pode ser a partir logo de hoje e tem até amanhã. Pronto. Obrigado. Entendeu? Elzinho,